Bom dia! Hoje é domingo, 22 de dezembro. Vamos aqui começar os testes para mais uma live do livro. A última do ano. Semana que vem não teremos live, mas começaremos o ano com live. Então, vamos ver o som aqui como é que tá. Yes, tudo certinho. Então, essa será a nossa última live de 2024. Bom dia, Wagner, já chegou. Faltando alguns segundinhos aí para a gente começar a última live do livro do ano. Era sobre isso que eu estava falando. Domingo que vem vou fazer um recesso e aí a gente retoma no primeiro domingo do ano, já de 2025, tá bom? Então vamos lá. Pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. E o livro da semana hoje, dessa semana, foi O Poder do Silêncio, Eckhart Tolle. Tolle, acho que fala. Não sei como é que fala o sobrenome dele, vou falar Tolle, tá? Que é o jeito que tá escrito. Ele é o autor que ele ficou muito conhecido com o livro O Poder do Agora. É um livro muito bom. Ele é bom, ele é didático, mas esse livro, assim, vamos dizer que não atendeu bem as minhas expectativas, né? Talvez elas tenham sido muito altas, as minhas expectativas. Mas vamos lá. A gente conseguiu aí extrair, lembrando sempre que a live do livro tem o meu viés, né? A minha visão sobre o livro. A ideia é motivar vocês a estarem aí desenvolvendo o hábito da leitura. E aí eu trago alguns livros que têm a ver, às vezes, com a data festiva, com o meu momento de vida, com o meu momento profissional, ou com o que as pessoas me indicam e me pedem. Então, é importante que você saiba para o ano que vem. Se você quiser que a gente traga algum livro aqui, e aí, dependendo da temática e do tamanho do livro, porque eu tenho só uma semana para ler, você pode me indicar o livro, que aí eu vou avaliar, e normalmente, dentro dessa linha de da gente se melhorar, da gente se transformar, da gente se motivar, principalmente pela leitura, para ter uma vida feliz, para ter uma vida mais leve no meio dessa correria, aí você me indica que eu vou ler o livro e trago aqui para a live, tá bom? Então, todo mundo, qualquer pessoa pode indicar o livro. Vamos falar então sobre o poder do silêncio. E aí eu vou, né, explicar um pouquinho como é que é o livro, como que ele está dividido e como que a gente vai fazer a live. Vamos lá. Os ensinamentos deste livro têm um poder especial, o poder de levar você para o mesmo silêncio e calma de onde vieram. Esse silêncio e essa calma são também paz interior. E essa paz é a essência do seu ser. É essa paz que irá salvar e transformar o mundo. E aí, quem é o Eckhart Tolle, né? O autor, é o nosso autor da semana. É o autor de várias obras, sendo a mais famosa O Poder do Agora, como eu falei. E o Tolle ele foi pesquisador e supervisor de pesquisas na Universidade de Cambridge. Ele nasceu na Alemanha, ele é alemão. Hoje ele mora no Canadá, em Vancouver, e ele se tornou um mestre espiritual internacionalmente, mundialmente conhecido. Então ele é tipo um mentor que vai alinhando aí provavelmente as estratégias de vida dentro dessa visão de mundo que ele tem, que é uma visão mais espiritualista, tá? Não é uma visão totalmente religiosa, ainda que às vezes ele dá uma misturada ali nas coisas, mas ele fala muito da consciência, da unidade da consciência, do cosmos, do universo. São algumas analogias que ele faz que eu particularmente me afinizo bastante, tá bom? O Tolle nos mostra então a importância de silenciar os pensamentos e reencontrar a nossa sabedoria interior para viver mais intensamente o momento atual, nosso momento presente. Tem uma parte ali do livro que ele aprofunda e fala bastante sobre essa questão do tempo, né? Passado, presente e futuro. Bom dia, querida, seja bem-vinda. O poder transformador do silêncio está em nos libertar de pensamentos, medos e desejos, dissipando as tensões do passado e as expectativas em relação ao futuro. Só no presente podemos descobrir quem realmente somos, alcançando assim a paz e a alegria que estão dentro de nós. Então ele traz muito, são 10 capítulos, já vou explicar aqui porque é a sequência, a gente vai seguir na sequência dos capítulos.
e ele fala em todos eles, em todas as abordagens, independente do tema, essa condição do momento presente, de você estar no aqui e agora, de você centrar o seu foco, as suas forças, a sua energia naquilo que pode ser feito, que é o que está na nossa mão e que é o agora, né? Esse momento aí. Então ele fala: o poder transformador do silêncio está em nos libertar de pensamentos, medos e desejos, dissipando as tensões do passado e as expectativas em relação ao futuro. Só no presente podemos descobrir quem realmente somos, alcançando assim a paz e a alegria que estão dentro de nós. Então, com algumas dicas do livro, vale a pena ler, tá? Não é um livro que eu indicaria, que eu me empolgo. Vocês veem que às vezes eu chego aqui na live, né? Que eu quase quero fazer 5 horas de live para falar do mesmo livro. Mas dá para ler. É um livro que pode ajudar sim, tá bom? Muito fácil de ler, um livro didático. Ele escreve ali através de aforismos, que são frases curtas e de fácil entendimento. Ele é muito direto, né? Não fica ali explicando cada coisa, não tem muita teoria de estudos, formas científicas, ainda que ele cite alguns autores, alguns cientistas, mas como eu disse, acabei me frustrando um pouco porque eu tinha uma expectativa um pouco maior, esperava mais do livro, até pelo que eu, dentro da minha experiência de vida, tenho como, né, o quanto que o poder do silêncio realmente pode ser um grande poder se a gente aprender a usá-lo adequadamente. E aí, claro, como toda semana eu vou lendo o livro, eu vou aprendendo, e nessa semana eu lendo o livro, passei por uma experiência onde eu fiz uso do poder do silêncio, e aí sim, aí eu fico motivada, vocês veem já na forma de falar, que o poder do silêncio ele é realmente avassalador, funciona. Então, leia o livro, eu vou procurar outros livros com essa temática. Se você que está aí me assistindo souber, tiver algum para me indicar, me fale, porque realmente aprender a calar em vários momentos, principalmente naqueles que a gente quer falar, né, que a gente acha que tem razão, que tem que se posicionar e tal, traz uma paz, traz uma alegria e assim nos dá uma perspectiva diferente dos nossos próprios posicionamentos, né? Então, tem um ditado aí que fala, né? Não fazer ou não falar já é uma forma de se posicionar, já é uma decisão, já é uma ação. Já no prefácio, então, o Eckhart nos ensina que as palavras são só indicadores. Aquilo que elas mostram não pode ser encontrado no pensamento, mas numa dimensão dentro de você, mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento. Então, ele já de cara começa a trazer essa condição e esse contexto da gente assumir a nossa responsabilidade, a nossa autonomia. Ele não fala assim, mas quem me conhece há mais tempo, me acompanha há mais tempo, sabe que é algo que eu penso, de que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, tá? Tudo de bom e tudo de não tão bom assim também. Bom dia, César, bom dia, meu bem, sejam bem-vindos à nossa live do dia, né, da semana e última do ano. A função desse livro, então, pelas palavras do próprio autor, é despertar você e libertá-lo das velhas formas repetitivas e condicionadas de pensar, aflorando a sua paz interior. Então, é para desenvolver, trazer, te ajudar a trazer essa leveza, essa paz, essa tranquilidade íntima, principalmente quando você tem razão, quer falar e aprende a calar, a silenciar. Muitos leitores vão sentir uma necessidade natural de interromper a leitura depois de cada ensinamento, fazer uma pausa, refletir, ficar quieto, anotar, testar, colocar em prática. Eu fiz isso, aprendi, tive ali o aprendizado, coloquei em prática, vi, né, o resultado e aí continuei a leitura, porque eu confesso que no início da semana, no começo da leitura do livro, eu tinha pensado até em desistir. Ele é composto então de 10 capítulos e é essa ordem que a gente vai fazer, que a gente vai apresentar a live aqui. Eu gosto de falar para vocês se situarem, né, na leitura do livro e eventualmente a gente não segue a ordem
cronológica, vamos dizer assim, das páginas do livro, mas nesse caso, nesse livro, eu vou falar sobre cada um dos capítulos, assim como ele vai expondo no livro, até porque não tem um encadeamento lógico de um capítulo com o outro. Ele vai não crescendo, mas um não depende do outro. É composto de 10 capítulos, essa ordem, e vai ajudar, né, nessa compreensão da importância do silêncio, segundo a ótica do autor. E como não poderia deixar de ser, eu vou dando aqui os meus pitacos, falando da minha experiência, o que eu penso sobre isso. Ainda que não seja um dos melhores livros, e por esse motivo ele fica no fim da fila dos livros que eu fico empolgada em divulgar e motivar vocês a lerem, mas tem algumas lições, são boas lições de autoconhecimento e compreensão de si mesmo, principalmente, do que realmente importa e de como podemos viver melhor e mais felizes frente a um mundo cada vez mais complexo e caótico. E o quanto é importante silenciar a mente e os pensamentos para alcançar a calma e a paz. E eu, gente, como eu sou muito acelerada, eu adoro essa temática, né? Da tranquilidade, da pacificação íntima, de você estar em paz, mesmo que pareça, ou que você tenha que ter um posicionamento, né, mais firme e intimamente você estar tranquila com isso. Então, nesse ponto, para o autoconhecimento, para essa busca aí da compreensão de si mesmo, se você quiser, vale a pena ler um livro. É um livro fininho, ó. Ele é rápido de ler, tem 108 páginas, então se quiser ler também, mal não vai fazer, porque a gente pode aprender sempre. Então vamos lá. Primeiro capítulo, capítulo 1, silêncio e calma. A calma é a nossa natureza essencial. O que é então a calma? É o espaço interior ou a consciência. Você é essa consciência em forma de pessoa. Então, o Tolle fala pra gente que a calma é o nosso espaço interior, a nossa consciência. E se a gente é essa consciência em forma de pessoa, logo, naturalmente, faz parte da nossa natureza a calma. Então, a gente parte do princípio que a gente é, por natureza, somos pessoas, seres humanos calmos. E aí são outros inputs, outros insights, outras demandas, principalmente do mundo externo, que nos agitam ou nos fazem, às vezes, e muitas vezes, até perder essa calma. Quando você perde o contato com a sua calma interior, você perde o contato com você mesmo. A sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separado da calma, porque ele parte desse princípio, que a calma é a nossa essência, a nossa natureza essencial, que é a nossa consciência. Então, né, não importa quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, se é a calma, se é a consciência, mas elas estão integradas e são interdependentes. E aí o autor fala assim: sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o e perceba-o. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Mesmo se houver barulho por perto, você pode perceber a calma por baixo do ruído, do espaço em que surge esse ruído. Esse é o espaço interior da percepção pura da própria consciência, ou seja, de nós mesmos. Sempre que aceitar profundamente o momento como ele é, qualquer que seja a sua forma, você experimenta a calma e fica em paz. Então, gente, da experiência que eu testei essa semana, foi muito didático e foi exatamente assim. O contexto estava mais conturbado, as pessoas estavam falando, eu tive que me posicionar e eu estava aceitando profundamente o momento como ele era, aquele momento mais complexo, e eu experimentei a calma e eu fiquei em paz em função dessa vontade íntima e até desse teste, né? Como pesquisadora, como querendo aprofundar no autoconhecimento, eu vou fazendo os testes, vocês já sabem disso. A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar onde a criatividade e a solução dos problemas são encontrados. O que a humanidade precisa hoje é de mais sabedoria para viver.
E a sabedoria vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior. Então, ele faz uma associação direta da calma, desse silêncio, com a própria sabedoria, com a inteligência, tá? Manter a calma, olhando e ouvindo, ativa a inteligência que existe dentro de você. Deixe que a calma interior oriente as suas palavras e ações. Então, é desenvolvendo essa paz íntima, essa calma interior, que você vai aprender a escutar, né, a ouvir, a se posicionar e vai orientar as suas palavras e as suas ações, independente do contexto, né, das dificuldades que envolvem aquele contexto. E aí a gente vai para o capítulo 2. Lembrando aqui que para poder falar dos 10 capítulos eu fiz um super resumo, né? Ele vai aprofundando cada uma dessas temáticas, ele traz exemplos, e aí muitas vezes a gente até se percebe dentro dos exemplos que ele traz, que ele fala, mas para dar tempo de trazer o livro em 1 hora, eu acabo tendo que resumir, tá bom? Então, e lembrando sempre que esse resumo também é aquilo que mais importa ou mais importou para mim durante a leitura sob a minha ótica, tá? Não é exatamente o posicionamento do autor, ainda que a maioria das coisas que eu trago aqui são frases que eu tiro do livro exatamente como elas estão. No capítulo 2, então, ele fala além da mente pensante. Então, ele explora essa condição também dos nossos pensamentos, da forma como a gente age, como a gente foi ensinado, como a gente aprendeu a ser. E muitas vezes ele fala bastante aqui em outros capítulos também do processo dos nossos condicionamentos. O quanto que a gente faz, age, às vezes até sem pensar, porque foi a forma como a gente aprendeu. Seja alguém nos ensinando, seja observando e vendo o nosso meio, nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, os nossos tios, enfim, seja a própria mesologia. Então, esse capítulo ele fala além da mente pensante. A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Em você existe uma dimensão de consciência bem mais profunda do que o pensamento. É a essência de quem você é. Então você não é só apenas aquilo que você pensa, tá? Existe uma complexidade maior nessa compreensão de si mesmo. E aí o Tolle nos fala assim: o amor, a alegria, a criatividade e a verdadeira paz interior só podem entrar em sua vida quando você atinge essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, de compreender e de controlar, ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade. E muitas vezes a gente faz isso porque a gente enxerga um fato, a gente avalia as pessoas, a gente através desse condicionamento e muitas vezes com a nossa lente, né? Conforme as nossas experiências, que podem nos aproximar da verdade, da realidade dos fatos, mas nem sempre representa o que realmente é, tá? Principalmente quando diz respeito, quando fala das intenções, né, das pessoas. O autor ele vai trazer aqui mais essa questão de como a gente enxerga as pessoas e da realidade da vida dela, tá? Então eu acho muito interessante que uma das partes que ele fala aqui é essa questão de controlar, né? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, amiga. Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, ok, de compreender, ok, e de controlar. Essa foi o que mais me chamou a atenção. Ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade. Ao interpretar a sua vida ou a vida dos outros, ao julgar qualquer comportamento ou situação, qualquer contexto onde você esteja envolvido, você está expressando apenas um ponto de vista entre muitos outros possíveis. Então, é o seu viés sobre aquele outro, aquele comportamento, aquela situação, aquele contexto. Muitas vezes esse viés, ele vem já com o resquício de alguma situação parecida no passado,
Então, eu falo que ele já está contaminado, né? Ele já tem ali um peso de algo que pode ter acontecido com você anteriormente. Então, realmente, a gente precisa começar a avaliar essa condição e esse contexto de que a nossa interpretação é um viés, é um ponto de vista em relação àquele contexto, àquela visão de conjunto maior. E aí, o Tolle nos fala: sabedoria é um profundo conhecimento que vem do simples ato de dar total atenção a alguém ou a alguma coisa. E aí ele coloca uma frase que eu gosto bastante também. Ele fala assim, ó, você não é os seus sentimentos, tá? Ele traz lá no livro, dentro de um contexto maior, claro, aprofundando toda essa condição, né, da nossa interpretação, a nossa forma de enxergar o mundo e tudo mais, mas ele começa a correlacionar também isso com o processo da inteligência, das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos e falar dessa sabedoria e da atenção. Nós vamos falar mais aqui em outros capítulos. Ele fala, principalmente acho que lá no final, na parte dos relacionamentos, dessa importância de dar atenção, de ouvir realmente, né, de se integrar com o outro quando você está participando ali dentro de algum contexto, tá? Se alguém quiser comentar, gente, pessoal aí do chat, tô vendo já os emojis, as carinhas aqui, fiquem à vontade, tá? Tanto para questionar, não sei se eu vou saber responder, mas a gente pode tentar interagir, quanto para dar aí um relato, uma experiência, um posicionamento de algo que você passou relacionado ou parecido com o assunto que a gente está trazendo aqui. O pensamento que não tem raízes na consciência passa a servir apenas aos interesses alheios. Olha só. A inteligência desprovida de sabedoria torna-se muito perigosa e destrutiva. A mente teme não saber. Ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. Então é aquela coisa, né? A pessoa muito inteligente, ela pode usar isso para algo muito positivo e fazer diferença na vida dela e das pessoas, como ela pode também usar a inteligência dela para algo muito negativo. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Então, nosso objetivo aqui, óbvio, é estimular vocês a usarem a inteligência para algo melhor, para algo positivo, para impactar positivamente mais vidas, tá? E aí, para finalizar esse capítulo 2, além da mente pensante, ele fala que a verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Muito além, né? Então, assim, que esses posicionamentos, que essa forma de enxergar, mesmo com essa visão limitada, né, de um ponto de vista entre vários possíveis e previsíveis, que você estimule e use a sua inteligência com sabedoria, né? Com sabedoria. E que você aprenda a fazer uso e tirar partido da verdade dentro daquilo que está sendo explicitado naquele contexto com as pessoas, tá? Porque ela, como ele diz, nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. E aí no capítulo 3, ele traz o processo do eu autocentrado. O que é o eu autocentrado? E ele fala muito isso durante todo esse capítulo e até o fim do livro. É o processo do egoísmo, tá? O que ele chama de eu autocentrado é o nosso ego, né? Ele até faz essa analogia e fala ego algumas vezes. O ego está sempre busca sem cessar isso ou aquilo para se sentir mais completo, o que explica por que ele se preocupa compulsivamente com o futuro. Escolha concentrar toda a sua atenção no momento presente. Ao fazer isso, uma inteligência muito superior à da mente autocentrada entra em sua vida. Então, lembra que eu falei lá no começo? Ele faz essas correlações de passado, presente e futuro o tempo todo, obviamente tentando fazer a gente ter esse posicionamento para o agora, né? Para o momento presente. E ele, ao trazer isso, também indica, né? Dá indícios de que é um posicionamento inteligente com sabedoria. E aí ele fala assim: reclamar e reagir são formas preferidas da mente para fortalecer o ego.
Para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou contra aquilo. E depois ele fala também várias vezes desse processo da reclamação durante o livro, o tempo todo. E o quanto que isso é prejudicial para nós e para as pessoas de modo geral, mas principalmente para a gente. Então, falando ainda, né, do processo da reclamação, ele fala, para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou aquilo. Essas pessoas procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam erradas e só elas certas. Assim, se sentem superiores e fortalecem o seu ego. Olha só o quanto que às vezes a gente ou as pessoas, né, ao nosso redor reclamam, reagem, às vezes até agridem, em função de ser a única forma de se sentirem melhores, de se sentirem superiores e de fortalecer o seu próprio ego. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. As pessoas procuram fortalecer o seu ego, considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Aí vem o processo, né, da reclamação e da reação. E aí, essa frase eu adorei dele, né? A sua infelicidade não vem dos fatos da sua vida, mas do condicionamento da sua mente. Cada momento do processo é importante em si. E aí o fato em si não é ele que te traz alegria ou felicidade, mas a interpretação daquele fato ou como você lida com aquele fato é que faz você se sentir mais feliz ou mais infeliz. Busque então o seu objetivo valorizando cada passo da caminhada, né? O processo muitas vezes é o que mais importa. Só assim você não se deixará dominar pela consciência autocentrada, que é o seu próprio ego. E aí ele cita aqui um ditado budista que fala que o ego, sem o ego, não há problema. Olha o nível, né, da complexidade e do tamanho, da relevância desse processo da gente, ao buscar se conhecer cada vez mais, buscar também ver quais os posicionamentos que a gente faz para fortalecer o nosso ego, tá? Então, sem ego não há problema. Se você não tem que se defender, se você não tem que mostrar que você é melhor do que os outros, se você não tem que ser o mais importante, eu diria que muito mais da metade de todos os nossos problemas estariam ou estarão resolvidos. E aí a gente entra para o capítulo 4, que é o agora, tá? Ele fala muito mais ainda dessa questão, né, dos tempos, do passado, presente e futuro. Então, nesse capítulo agora, ele diz assim: o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, você fica sempre à vontade em qualquer situação, porque você está inteiro ali, você está vivendo aquele momento, você não está remoendo o que passou, sofrendo com o que passou ou é preso numa comemoração do passado. E você também não está gerando ansiedade, sofrendo antecipadamente com aquilo que vai acontecer no futuro. Você fica à vontade em qualquer situação. Concentrar a sua atenção no agora não é negar o que é necessário em sua vida e nem os aprendizados que você teve com o seu histórico, com o seu passado, né? É reconhecer o que é prioritário. Assumir responsabilidade por este momento presente é estar em harmonia com a vida. Então, é como se eu tenho um amigo que ele fala assim que a gente não pode estar descompassado, né? Então é como se você não estivesse descompassado, que é o que o Tolle traz aqui pra gente como harmonia, né? Em harmonia com a vida. Você precisa reconhecer o que é prioritário. E o que é prioritário pode ser feito naquele momento, né? É o momento presente, né? É o agora. E isso não quer dizer que você não vá aprender com o passado, como é que eu posso dizer? Valorizar as suas conquistas e tudo mais.
mas não pode ficar preso lá, né? E não pode antecipar também o que ainda não aconteceu com o futuro, ainda que você se planeje, que você tenha sonhos, que você tenha objetivos, que você tenha foco, que você tenha propósito de vida a ser construído. Mas essa construção, ela vai ser feita no momento presente, né? No aqui e agora, nas suas ações é que vão fazer a diferença para construir esse futuro que sempre que você tiver construindo, que ele estiver em andamento, ele vai ser no momento presente. E aí não existem, então, fatos isolados. Ele começa a trazer esse processo da unicidade. Todas as coisas estão ligadas, todas fazem parte da totalidade do cosmos que deu origem à forma do momento presente. Ele faz várias analogias super interessantes com esse processo do universo e do cosmos e da própria energia, de como as coisas se alinham, né? Se ajeitam, entram no que ele chama de harmonia com a vida. A maior parte das pessoas confunde o agora com o que acontece no agora. O agora é mais profundo do que o que ocorre nele. É o espaço no qual tudo acontece. Os pensamentos, as emoções, as percepções sensoriais e tudo o que você sente formam o conteúdo da sua vida. O seu sentido mais profundo de ser não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender como que ele amplia esse processo, né? E como que ele faz essa contextualização, tentando fazer a gente enxergar e ter essa visão de mundo maior para além de nós mesmos, mas a partir do nosso autoconhecimento, da nossa sabedoria em saber quem a gente realmente é. Aqui, ó, temos aqui da minha amiga lá de Santa Catarina, se eu não me engano, é isso, ou de Minas? Oi, Renata, você tem dicas para esse foco no momento presente? Quando estou fazendo alguma tarefa, naturalmente penso ao mesmo tempo em questões do passado, distante ou recente ou no dia do amanhã. Eu tenho uma dica que é a mesma dica que o autor fala, e ele fala até mais um pouco no final, que é você trabalhar para desenvolver essa percepção e essa atenção no aqui e agora, tá? Muitas vezes essa dispersão é que nos atrapalha para vivenciar o momento presente. Então, eu às vezes até aquela história que a gente brinca de falar sozinha, né? Eu muitas vezes até não falo, mas eu repito mentalmente para reforçar na minha consciência aquela atitude, aquela manifestação que eu quero que se torne natural na minha existência ou na minha forma de ser. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou lendo um livro, né? Quem convive comigo, me vê lendo meu livro da semana, sabe. E eu estou atrasada, então eu preciso me dedicar e ter um foco nesse livro. Estou atrasada por vários motivos, por uma dispersão, pelo trabalho, pela sociabilidade, porque né, esse final de ano, período de muitos eventos, então essa semana, semana passada, foi um mega desafio eu conseguir terminar de ler o livro da semana, né? E aí o que que eu faço? Eu tento focar e eu carrego o livro na bolsa, literalmente. E durante o trajeto no carro, eu tô lendo o livro. Parei para esperar numa fila de qualquer coisa, desde comprar alguma coisa, de banco, de comida, de fazer algum pedido, de encontrar com alguém. Parei. A pessoa me avisou antes de ontem, ó, vou atrasar 5 minutinhos para nossa reunião. Eu abri o livro e consegui ler uma página e meia. Você fala, Renata, mas você vai perder tempo para ler uma página e meia? Não vai adiantar? Claro que vai. Principalmente se eu estou atrasada. Uma página e meia, 5 minutos, é o ápice da minha vida. BH, obrigada. Eu confundi aí com Santa Catarina, mas confundi entre Santa Catarina e Minas, né? E BH. Então, assim, a minha dica é você cada vez mais tentar desenvolver esse foco naquilo que você está fazendo. Como que eu faço para desenvolver o meu foco? É direcionar a minha atenção e às vezes repetir mentalmente aquilo que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo e essa necessidade de reforçar a importância daquilo naquele momento, tá? Então, assim, minha prioridade é fazer a live, então eu tenho que focar em fazer esse resumo para vocês. Eu faço aqui um PowerPoint, eu me preparo para isso, tá? E aí, se é esse o meu momento de prioridade,
pode cair o mundo ao meu redor. E eu foco ali. O pessoal às vezes tira sarro de mim, que a gente tá no meio de reunião, alguma coisa assim, tem algum assunto, eu tô lá assim, né, lendo meu livro, daqui a pouco eu dou um pitaco, porque eu tô com a atenção dividida, mas o foco é naquilo que eu preciso fazer no momento, tá? Então isso me ajuda muito, essa repetição mental, esse reforço daquilo que é realmente o mais importante naquele momento a ser feito, tá bem? O Tolle, ele traz aqui mais alguns exemplos, mais alguns modelos. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou falando aqui também ao longo da live, tá? Ou a gente vai se falando, né, depois pelo Insta, pelo WhatsApp. Os pensamentos, então ele fala que essa questão aí, né, da gente não confundir o agora com o que não acontece no agora, e essa condição de que aquilo que os pensamentos, as emoções, as percepções sensoriais e tudo que você sente forma o conteúdo da sua vida, né? O seu sentido mais profundo de ser não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Então, quem você é precisa estar separado daquilo que acontece, às vezes até das suas próprias manifestações. O sentido de ser está intimamente ligado ao agora. A sua noção de ser fica obscurecida pelas circunstâncias. O agora fica encoberto pelo tempo. E o Tolle fala assim: eu sou o espaço no qual todas as coisas acontecem. Eu sou a consciência. É assim que ele escreve no livro, tá? E aí volta lá para o começo, onde ele fala que o processo do autoconhecimento, a própria calma e paz é a nossa manifestação, é a nossa natureza essencial, tá? Então, viver esse agora, ter essa tranquilidade, essa sabedoria, como ele chama, de estar no momento presente através do seu próprio reconhecimento e autoconhecimento, ajuda demais, tá? E aí vem, né, faz o link para o capítulo 5, que é quem você realmente é. Então ele traz muito essa autorreflexão para a gente entender. Ele não fala assim no livro, mas eu diria até o nosso propósito de vida, o porquê a gente faz o que a gente faz. Já teve uma live lá no começo, né, do Eduardo Ferraz, que ele tem um livro que ele fala assim: por que a gente é do jeito que a gente é? E aí muitas vezes trazendo essa reflexão, além da gente ser do jeito que a gente é, porque a gente faz o que a gente faz, né? E, gente, sempre tem um porquê, tá? Sempre tem algo por trás de tudo que a gente faz e muitas vezes da nossa manifestação de quem a gente é. Só que essa manifestação, às vezes e normalmente, ela é muito influenciada pela nossa mesologia, pelos fatores externos ou pelo que a gente aprendeu observando a forma com que as pessoas são, lidam e tratam alguns contextos, tá? Muitas vezes a gente repete o nosso meio, o ambiente externo, né? A forma com que a gente aprendeu a se manifestar, na maioria das vezes, assistindo, né? Vendo a manifestação dos outros. E aí o Tolle chama a nossa atenção para a gente realmente descobrir quem a gente realmente é, independente do meio externo, independente da imagem que a gente quer passar para o outro, independente da postura e do posicionamento, da forma com que a gente quer que os outros nos enxerguem. E aí ele traz assim, né, um resumão aí de quem você realmente é. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta: encontrar a essência do que você é. Encontrar a essência do que você é. Você não encontra paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo, nessa essência que ele traz ali. Quando você não se dá conta dessa essência interior, você acaba sempre causando algum tipo de problema. Não sei se vocês já tiveram experiência com isso. Quando você sabe que é a consciência na qual a vida externa acontece, você se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar a sua identidade nos fatos, nos lugares, nas situações, e eu acrescentaria aqui nas pessoas, tá? Sua vida passa a ter outra graça e leveza.
Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Não é que não interessa o que o outro pensa sobre você, mas isso tem uma força muito menor sobre quem você realmente é, tá? E isso ajuda você a qualificar quem você realmente é. Olha só como inverte a relação, né? Então, quando você sabe que é a consciência na qual a vida externa acontece, se torna independente e perde a necessidade de buscar a sua identidade nesses contextos todos. A sua vida passa a ter outra graça e leveza. Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz, uma alegria de ser quem você realmente é. Ainda que existirão pessoas que não gostarão de você do jeito que você é, mesmo que você queira ser alguém para agradar alguma pessoa, existirão outras pessoas que não gostarão dessa forma de você se manifestar. Então você pacifica, tranquiliza o seu coração e a sua alma, e essa força toda externa do que o outro vai pensar, do que o outro vai querer, das exigências do outro, elas se minimizam. Ela perde bastante força, na verdade. A vida da maioria das pessoas é conduzida pelo desejo e pelo medo. O desejo é a necessidade de acrescentar algo e o medo é o receio de perder alguma coisa. E ele faz também analogia entre desejo e medo em praticamente todo o livro, tá? Que nós estamos no capítulo 5, mais ou menos na metade, mas em vários contextos ele acaba trazendo os exemplos e fazendo essas analogias. Esses dois movimentos, né, desejo e medo, essa necessidade de acrescentar algo e esse receio de perder algo, esses dois movimentos nos impedem de perceber que ser não é algo que possa ser dado ou tirado, mas que o ser em sua plenitude já existe e está dentro de você. É essa descoberta, é esse o maior poder do silêncio, você se descobrir, né, e entender, compreender essa plenitude que já está dentro de você. A consciência sem forma torna-se consciente em si mesma. Frase tirada do livro. É um estado de total clareza e percepção. E aí entra no capítulo 6, que é o capítulo da aceitação e entrega, tá? A aceitação e entrega. Sempre que puder, olhe para dentro de si mesmo e procure ver se você está inconscientemente criando um conflito entre as circunstâncias externas de um determinado momento. Olhe aonde você está, com quem você está e o que você está fazendo. Vocês já passaram por alguma situação que parece que tá tudo bem, você tá super tranquila, você tá calma, e de repente, do nada, você começa a ficar irritada, começa a te dar dor de cabeça, você quer ir embora se você tá no lugar, às vezes até, né, no trabalho ou dentro de casa, de repente, do nada você muda, você se transforma. E aí eu te pergunto, por que isso aconteceu, né? Por quê? O que estava, onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo, o que você estava pensando, qual foi a analogia desse momento com algo que já te aconteceu no passado, ou com uma expectativa que você tenha que pode ter sido frustrada, ou com medo de algo não ser realizado. Então, sempre que puder, olhe para dentro de si, tá? E busca prestar atenção, isso também é uma dica, né, para o agora. Se você não tá, às vezes, você tá tão acostumada com o conflito, com a confusão, com tal, e que você acaba entrando nessa onda, entrando nessa vibe, daqui a pouco você tá respondendo inadequadamente uma pessoa, tá sendo grosseiro e tal, pelo meio que você está. Então, o meio não te define, ou não deveria te definir. Você precisa saber quem você realmente é para você poder se manifestar dessa forma, ainda que você esteja, né, no meio do caos, no momento mais complexo, mais difícil, de maior desafio, que exija mais ainda a sua atenção. E aí, se você não tiver consciente para esse momento, como é que você vai ter mais atenção? Como é que você vai direcionar a sua atenção para o que realmente é o melhor a ser feito naquele momento? Como você vai ajudar aquele contexto desafiador? Se você fizer parte
da onda, se você se inserir naquele problema, naquele conflito, dificilmente você vai conseguir ter uma equidistância para poder ajudar mais. Às vezes você se embola e vira parte do problema, né? Vocês já vivenciaram isso? Pensa bem, você vai lá para ajudar a resolver, daqui a pouco você tá arrumando, tá piorando a situação, arrumando mais confusão ainda. Então, precisamos estar atentos. E aí, dentro do processo da aceitação e entrega, fazer uma coisa de cada vez significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo. É um ato de entrega, uma ação poderosa. Ele fala muito do poder desses nossos posicionamentos e dessas nossas manifestações, até por isso que o nome é o poder do silêncio, e quanto que isso pode nos ajudar e influenciar todo esse processo, principalmente em situações mais difíceis, tá? Quando você diz sim para as situações da vida e aceita o momento presente como ele é, sente uma profunda paz interior. A paz que existe dentro de você permanece a mesma, não importa qual seja a situação externa. Gente, eu vivi isso essa semana e eu posso confirmar aqui para vocês. Ok, né? A amostra foi muito pequena, foi um experimento que eu fiz, mas ele já funcionou de cara, tá? A paz que existe dentro de você permanece a mesma, não importa qual seja a situação externa. Não importa se a pessoa está concordando com você, está acreditando em você, está confiando em você, está te dando razão. Se você realmente tem razão ou não, nada disso importa. Ao aceitar e entregar-se, você deixa de exigir que uma situação, uma pessoa, um lugar ou um fato o satisfaçam ou o façam feliz. Quando você deixa de fazer exigências impossíveis, tudo fica satisfatório e muito mais harmonioso, sereno e pacífico. E aí a pergunta é: o que são as exigências impossíveis que a gente faz o tempo todo? Muitas vezes com a gente mesmo, mas principalmente com os outros. Você já parou para pensar o quanto que você pode ser injusto, de certa forma, de exigir do outro aquilo que ele não pode te dar? De exigir que o outro se manifeste de uma forma que não é quem ele realmente é, mas que é porque você quer que seja assim, para atender às suas necessidades, às suas expectativas, à sua forma de ser e de funcionar? Vale a pena a gente parar para pensar sobre isso, né? A aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais por que isso foi acontecer comigo. Olha lá o processo da reclamação, né, da reação. Por que isso foi acontecer? Por que não deveria acontecer com você? Quer dizer que o que não deveria acontecer com você pode acontecer com as outras pessoas, só você que não. Olha o processo do ego aí, às vezes até de uma certa arrogância, né? Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Quando você se entrega, a noção que tem de si mesmo muda. Qualquer coisa que você aceite plenamente vai levá-lo à paz, o que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar, daquilo que você está resistindo. Gente, isso foi muito inteligente, né? É muito inteligente. Aceitar aquilo que você não consegue aceitar deve dar uma leveza, gerar uma pacificação, porque você sai de um conflito de reação e de que algo que não depende de você vai mudar e vai passar a ser diferente só porque você quer, só porque você não aceita. E isso não é verdade, porque aquilo que não depende de você não depende de você, tá na mão do outro, e o que tá na mão do outro dificilmente ele vai mudar só porque você está exigindo, porque você discorda ou porque você não quer aceitar. Deixe que a vida seja. Enxergue o fato como ela é, a vida como ela é, aceite as pessoas como elas são. Cada um tem uma história de vida. Tem uma frase aqui, eu não sei se é agora ou é lá na parte dos relacionamentos, em algum momento, mas eu não trouxe aqui. Mas o Tolle fala assim, que se a gente tivesse passado por tudo aquilo que a pessoa passou, talvez a nossa reação seria a mesma ou até pior, né? Então, assim, vale a pena a gente tentar também desenvolver esse processo da compreensão, que muitas vezes ele até, né, faz uma analogia aqui com o que ele chama de aceitação, mas que realmente vai te gerar essa pacificação íntima.
E aí no capítulo 7 ele traz muito o processo da natureza. O 7, 8, 9, 10, ele caminha assim como se fosse fazendo um fechamento, né? Então ele fala a natureza, os relacionamentos, a morte e o sofrimento. São os 4 últimos capítulos aqui. E aí ele aprofunda muito nesse processo da relação da natureza. Então ele fala, né, da beleza das plantas, do poder que os pássaros, as plantas, a natureza de modo geral exercem sobre serem quem eles são, né? Então ele tem uma hora que ele fala assim, o pássaro lá, ele não tá preocupado se estão gostando do canto dele ou não, se a cor da asa dele é bonita ou não, se ele tá voando alto ou baixo, se tá incomodando alguém. Ele simplesmente é. A mesma coisa a planta, né? Ele fala lá até esqueci o termo aqui, meu bem, se você estiver vendo, lembra aí o termo que a gente discutiu do balançar das árvores, que é um termo novo, e ele fala lá, então, assim, que a natureza é como é, e o quanto que a gente pode aprender com isso, né? Sempre que você presta atenção em alguma coisa natural, em qualquer coisa que existe sem a intervenção humana, você sai da prisão do pensamento e, de certa forma, entra em conexão com o ser no qual tudo que é natural ainda existe. Ao caminhar ou descansar em meio à natureza, pare e fique em silêncio. Olhe, ouça, desenvolva os seus sentidos. Veja como cada planta e cada animal são completos em si mesmos. Tudo na natureza é um, e ao mesmo tempo é um com o todo. Dedique-se inteiramente ao ato de ouvir. Farfalhar das folhas. Obrigado, meu bem. Olha só, essa palavra foi nova para mim, né? Aprendi. Farfalhar das folhas. Então, ele chega nesse nível de detalhismo, né? Tudo na natureza é um e ao mesmo tempo é um com o todo. Dedique-se inteiramente ao ato de ouvir. E aí eu amplio não só para ouvir a natureza, para ouvir a nós mesmos, para ouvir o outro, né? Ele fala aqui do processo da escuta mais para frente. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos e condicionamentos. Ao aprender a prestar atenção na natureza, você se conecta com ela da forma mais íntima e poderosa, promovendo uma mudança, passando do mundo conceitual do pensamento para o mundo interior da consciência livre de condicionamentos. Pensar é um estágio da evolução da vida. Quando os seres humanos conquistam a calma, eles vão além do pensamento. Na calma e no silêncio, há uma dimensão adicional de conhecimento e de percepção que fica além do pensamento. A natureza pode levar você a essa calma interior. Quando você, né, se tranquiliza, se pacifica, interage com aquilo que é o nada, né? Eu brinco, os homens brincam que eles têm a caixinha do nada, né? A gente precisa aprender a entrar e desenvolver e construir essa caixinha do nada também, porque eu acho que isso vai nos aproximar a essa calma e essa paz interior. Através de você, a natureza toma conta de si mesma. E aí entramos no capítulo 8, relacionamentos, e eu vou correr aqui, porque a gente tem menos de 10 minutos, né? Nos relacionamentos, também é um dos capítulos mais amplos, no sentido de quantidade de páginas que ele tem, apesar de que todos os capítulos são curtos. Mas aqui ele traz uma profundidade aí nesse processo das relações. Não só das relações entre as pessoas, mas relação das pessoas com tudo, com coisas, com o ambiente, com a própria natureza, enfim, ele começa a aprofundar esse contexto da forma como a gente se manifesta e com a qual a gente se relaciona. Todo ser humano foi condicionado a pensar e agir de determinada forma por sua herança genética, pelas experiências da infância e pelo ambiente cultural em que vive. Tudo isso não mostra o que a pessoa é, mas como ela parece ser, ou eu diria, como ela aprendeu a ser. Quando você julga alguém, confunde os modelos condicionados produzidos pela mente com o que a pessoa realmente é. Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa que você reconhece os seus comportamentos como uma forma de condicionamento que você vê e aceita tal como é. Deixar de julgar liberta tanto você quanto o outro
de se identificar com o condicionamento, com a forma, com a mente ou com o que a mente já aprendeu a identificar. E o mais importante, não é mais o ego que conduz os relacionamentos. Quando você dá total atenção à pessoa com quem está interagindo, ao ficar totalmente presente com qualquer pessoa, você se desapega da identidade que criou para ela. Você conhece a pessoa, né? O segredo dos relacionamentos é a atenção, é estar presente. E aí ele fala assim: como é maravilhoso poder ultrapassar o querer e o medo nos seus relacionamentos. O amor não quer e nem teme nada. Ele ainda ajuda a perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. O ego não gosta de ouvir isso, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. O ego se enfraquece. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. As suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente, aquilo que você, né, já condicionou, já conhece ou acha que conhece daquela pessoa. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente. Nenhum relacionamento pode existir sem a sensação de espaço que vem com o silêncio e a calma. Se falta espaço de silêncio e calma, o relacionamento será dominado pela mente e correrá o risco de ser invadido por problemas e conflitos. Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quantas vezes você estava conversando com uma pessoa, a pessoa te falando alguma coisa, contando alguma experiência ou pedindo alguma ajuda, e você já estava pensando em outras coisas ou no que responder, tal, sem realmente escutar o que aquela pessoa estava falando. Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quando você realmente ouve o que o outro tem a dizer, a calma surge e se torna parte essencial do relacionamento, o que está, inclusive, cada vez mais raro atualmente. Ouvir com atenção é muito mais do que escutar, é estar atento, alerta, é abrir um espaço em que as palavras são acolhidas. A outra pessoa deixa de ser o outro, você e ela se tornam uma só consciência, com o mesmo foco e a mesma atenção. O ego necessita estar sempre em conflito com alguém ou com alguma coisa para fortalecer a sensação de separação entre o eu e o outro, sem a qual ele não consegue sobreviver. Basta um instante de atenção, 2 segundos, para que surja algo mais real do que os papéis que geralmente exercemos e com os quais nos identificamos. Então, desenvolver essa atenção, né, trazer esse foco para o momento presente, é você realmente direcionar, e são segundos para você fazer com que isso aconteça. E aí vamos para o penúltimo capítulo, 9, a morte e o eterno. Para onde quer que olhe, vai encontrar vida e morte. A vida, aparentemente tão concreta e real, é ao mesmo tempo tão fugaz que é capaz de acabar a qualquer instante. Você sabe que um dia vai morrer, mas isso permanece apenas como uma ideia até que você seja confrontado pela primeira vez com a morte. Aí você toma consciência de que é um ser mortal. A maioria das pessoas procura ignorar esse fato, mas quando admite e aceita a natureza fugaz e passageira de todas as formas de vida, você é invadido por uma estranha sensação de paz. As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. Muitas vezes, isso faz com que você sinta um vazio do qual a maioria das pessoas tenta fugir, o tempo todo, eu diria. Se você aprender a aceitar e até acolher os pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio que a princípio causou tanto desconforto se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. O eu que você concebe é apenas uma forma temporária na consciência. A morte é a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto o seu outro extremo, o nascimento, e tão inseparável da vida quanto ele. Como são curtas as experiências humanas e como a vida é rápida. A gente viveu isso aí, né, num período de pandemia, que a gente realmente pôde se confrontar com essa realidade aí, muito mais próxima de nós.
Bom dia, Ana, seja bem-vinda. E aí vamos para o último capítulo, capítulo 10, que ele fala do sofrimento e do fim do sofrimento. Nada do que ocorre é isolado do resto, apenas parece ser. Quanto mais julgamos e rotulamos, mais isolamos as coisas. É o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida, mas a totalidade da vida denuncia este fato. A vida é constituída pela rede de conexões que é o cosmos. Reconhecer que qualquer fato, por mais irrelevante que possa parecer, desempenha um papel dentro da vastidão do todo é começar a aceitar as coisas tais como são. Então, valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes e o quanto que essas pequenas coisas influenciam o todo à nossa volta. Você atinge a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento quando vive como se o que sente ou o que experimenta neste momento fosse uma escolha completamente sua. E aí a gente tem algumas lives sobre o poder da escolha que a gente já deu aí ao longo desses anos. O sofrimento rompe a casca do ego e promove uma abertura até atingir um ponto em que cumpriu a sua função. Ele é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. Nós não estamos nessa vida para sofrer e aprender nada com coisa nenhuma. Então, o sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário, até trazer essa virada de chave na sua cabeça. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo é que deixam você infeliz. O sofrimento começa quando você classifica ou rotula uma situação de indesejável ou má. Classificar e rotular é um comportamento comum, mas é também um hábito que pode ser rompido. Comece procurando não rotular os pequenos acontecimentos. Aceite a situação tal como ela é naquele momento. E aí, 1 minuto atrasada, vou atrasar mais um para a gente finalizar. Bom dia, Dayana, seja bem-vinda. Rotular alguma coisa como ruim provoca uma tensão emocional. Se você deixar que as coisas existam sem classificá-las, passa a dispor de um enorme poder. Há muitas formas sutis de sofrimento, tão normais que não costumam ser consideradas sofrimentos e podem até parecer satisfatórias para o ego. Por exemplo, a irritação, impaciência, raiva, enfrentamento, ressentimento, reclamação. Você já está achando tudo isso normal? Vale a pena rever. Você pode aprender e reconhecer todas essas formas de sofrimento na hora em que ocorrem, para eliminar os modelos mentais inconscientes e mudar isso. Não é normal. Se você tem o hábito de criar sofrimento para si mesmo, deve estar criando também para os outros. Pense nisso. E aí, para finalizar, a frase do Tolle: descubra quem você realmente é e liberte-se do sofrimento, alcançando assim a paz e a alegria que está dentro de você. E aí eu quero agradecer vocês, atrasamos 2 minutinhos hoje, mas para conseguir finalizar eu acabo falando demais, né, no meio do caminho. Mas enfim, quero agradecer vocês mais esse ano que se passou. A gente teve muitas lives que foi cancelada em cima da hora em função de rotina de trabalho, do próprio tempo de eu não conseguir ter terminado de ler o livro, mas me sinto completista porque não abri mão, né, ainda que com desafios de conseguir ler. Acho que foram mais de 30, 35 livros, não chegamos aos 40 e pouco que a gente está acostumado, mas enfim. Domingo que vem a gente vai fazer um recesso, tá bom? Uma semaninha só de férias. Não quer dizer que eu não vou ler o livro, vou postar para vocês no Reels o livro da semana. E aí a gente volta no primeiro domingo do ano, já em 2025, com a live do livro da semana. Beijo grande a todos, um ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa, que o seu ano seja fechado com chave de ouro nessa última semana do ano. Aproveite, faça as suas análises, as suas avaliações e que 2025 venha ainda mais repleto de abundância, prosperidade, calma, leveza, pacificação e tudo que de melhor puder chegar aí no início desse novo ciclo, no novo ano, tá bom? Beijo grande e até o ano que vem.